salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, ontem eu fiz questão de assistir essas 2 horas e 28 do Lula falando lá no Podpah, né, que é um podcast hoje talvez o mais famoso da internet. E aí você vê a que ponto chegamos, né? O cara vai lá, bater um papo, um belo momento também de expô-lo, de colocá-lo em uma saia justa. E os caras, ao invés de fazer isso, fizeram uma conversa de comadre. A internet, quando ela surgiu, eu lembro bem disso, ela parecia ser o lugar onde você se sentia representado. Onde coisas que jamais seriam ditas na TV aberta, você veria ali. Grandes verdades sobre política, sobre artistas e etc, etc. E era assim no começo, era o que a gente via muito, né? O pessoal até exagerava, às vezes era mal educado. Mas até certo tempo, nós mesmos fizemos o trabalho aqui de desmascarar muita gente. Já hoje você vê esse podcast e é triste, né? O Lula passou o tempo todo ali falando de coisas pessoais. Era uma oportunidade de perguntar, por exemplo, como é que ele se sente, né? Se eu tivesse lá, eu teria perguntado a ele como é que ele se sente, sabendo que ele não conseguiu provar que era inocente. Ele está livre porque decidiram que quem o condenou não tinha competência jurídica para fazer isso. Mas o crime está lá. E ele mesmo deu a oportunidade de ser perguntado algo a esse respeito quando ele fala: o Moro é mentiroso. Eu queria provar que o Moro era mentiroso. Quem trabalha com o público, quem já fez entrevistas, sabe que é uma oportunidade dessa que a gente fica esperando para entrar no assunto. Então quando ele disse ali, né, se os caras tivessem o mínimo de profissionalismo, quando ele disse: o Moro é mentiroso. Tá, Lula, mas qual é a mentira que ele contou? Você conseguiu provar na justiça que ele é mentiroso? Porque o que a gente está sabendo aqui é uma anulação da sentença que ele, segundo o STF, não tinha poder para ter dado. Mas é mentira o que ele falou, Lula? Você conseguiu provar isso? Então você puxaria o cara para dentro do assunto. Você obrigaria ele a falar. Tem a oportunidade de perguntar isso e ficam ali só ouvindo o Lula. Praticamente era o Lula sozinho falando. Os caras somente ouvindo. Muito triste, lamentável aquilo ali. Até pela foto, por essa imagenzinha da miniatura do próprio vídeo, você já vê o que vem pela frente, ó. Ele está fazendo a mão chifrada, amaldiçoando o próprio país. É isso que ele vai trazer, meus irmãos. As doutrinas de Sodoma e Gomorra de volta para o país. As pessoas até agora não entendem o que foi o governo Lula. Só pensam: não, mas naquele tempo eu comia melhor, naquele tempo tinha mais programas sociais. Calma aí, meu amigo, não tem almoço grátis. O que Lula fez foi endividar o país, apesar dele mentir e distorcer. A própria Rede Globo fez uma matéria dizendo: Lula vai deixar dívida recorde para sucessor. Endividamento cresce e chegará a 2,2 trilhões, 64,4% do PIB. Uma matéria do O Globo de 15 de maio de 2010. O PT, em geral, ele fez parecer que nós estávamos numa situação quando na verdade era outra. Era politicagem para continuar no poder. Então você tinha uma gasolina mais barata ao custo de perder a própria empresa, que era a Petrobras. Você tinha programas sociais aumentando o juro da dívida que uma hora você teria que pagar. Você vê que no governo da Dilma já não dava mais para segurar. E por isso o próprio Lula não quis voltar no segundo mandato da Dilma. Ele poderia ter se candidatado, poderia ter se eleito. Com certeza ele teria sido reeleito. Até porque a própria Dilma só foi eleita nas costas dele, na sombra dele. Então é óbvio que se ele quisesse: não, eu vou assumir de novo, ele teria assumido. Mas ele sabia que essa bomba relógio que ele criou com as suas políticas eleitoreiras, ele sabia que aquela bombinha tinha que estourar. E se era para estourar, que estourasse na Dilma. Afinal, ela não tinha muita experiência, todo mundo ia entender as desculpas dele quando quisesse voltar no mandato depois do dela. Só que a casa caiu para ele. Então, várias perguntas que poderiam ter sido feitas lá, como, por exemplo, se ele não tinha vergonha de anunciar, chorando, inclusive, que ele tem esse costume, né, de falar chorando, para sensibilizar. Não cai uma lágrima, mas ele fala como se fosse chorar. Se ele não tinha vergonha de declarar que ele foi o primeiro presidente a pagar a dívida do Brasil, sendo que ele pegou mais dinheiro, endividou mais o país para pagar uma dívida com os bancos externos, pegou com os internos com um juro maior. Já dei milhares de vezes esse exemplo, é como se você devesse R$100 a um juro de R$10 por mês. Olha, Lula, você deve 100 e você tem que me dar R$10 por mês. Ele disse: não, tá muito alto, eu vou pagar essa dívida. Aí pegou os mesmos R$100 emprestados em outro lugar com um juro de 20. Aí me pagou e disse que pagou. Olha aqui, eu paguei, ó. Não devo mais, ó. Paguei, sou o primeiro presidente a pagar. Mas fez uma dívida maior para pagar essa. Coisa que ninguém entendeu. O Dr. Enéas passou a vida combatendo esse homem, explicando quem ele era. O senhor está gostando do governo Lula? Resposta: não.
Desde 89 eu acompanho a trajetória de Sua Excelência, o atual Presidente da República. E em nenhum instante eu acreditei que as proposições que eram trazidas à tela fossem ser consubstanciadas na prática. Tanto que eu anulei meu voto na última eleição. Mas as pessoas, elas não ficam de olho nos números, elas ficam de olho no imediato. E aí, mais uma vez, eu gosto de dar exemplos simples para as pessoas lá de nós entender. É como se você, meu irmão, tivesse aí cheio de dívida, tá com conta de água atrasada, conta de luz atrasada, teu telhado tá cheio de buraco, você não tem condição de fazer a reforma, teu carro tá com a parcela atrasada, já vai juntar 3, o banco vai vir buscar. E aí você chega para mim, Davi, ó, vou te dar autonomia para tu resolver, ó, tá aqui uma procuração, você pode agir no meu nome, você pode resolver esse problema. E eu digo, beleza, com a procuração que tu me deu, eu posso agir em teu nome, então eu pego e apareço com 20 mil reais, suficiente para você pagar as suas contas. Ainda vai sobrar dinheiro, ainda vai dar pra gente ir pra praia. Eu digo aqui, meu irmão, tá aqui, ó, 20 mil reais, paga tuas dívidas e vamos comer um churrasco e vamos pra praia. E tu, poxa, esse cara é um deus, esse cara é demais. Só que daqui a alguns meses você vai ter a dura surpresa que o que eu fiz foi financiar a tua casa com juros impagáveis. Tua casa valia 200 mil, eu entreguei ela por 20 e coloquei juros que é simplesmente impossíveis de pagar. Foi essa a minha solução milagrosa e que o PT fez exatamente isso, para trazer tanta falsa fartura para o país. Mas o que de fato caracteriza e eternizou o PT é mensalão, petrolão e etc, e etc. E aí, voltando ao exemplo, tu já gastasse o dinheiro, pensasse que estava rico e não tá, eu não aumentei tua renda, não te ensinei a pescar, e agora você gastou o dinheiro, não tem mais condição de pagar as dívidas, que são mensais, você tinha que arrumar um jeito de aumentar sua renda ou cortar gastos, mas você não fez isso porque eu te enganei, você gastou como não podia, foi o que o Brasil fez, gastou o que não podia. Lembra de verba infinita para a Copa do Mundo, para construir estádio? O Brasil nunca pôde construir hospitais porque dizia que não tinha dinheiro, mas de repente, para propriedades privadas, que são aqueles estádios que pertencem aos clubes, nós tínhamos verba ilimitada para ser gasto naquilo. Então veja a incoerência, o que o PT fez foi isso. E se ele voltar, ele vai fazer de novo. Dinheiro para regime comunista. Ele disse aí nessa entrevista, com todas as letras, assistam se vocês tiverem saco, com todas as letras, que Fidel Castro era uma boa pessoa. E na lógica do Lula, se você for ver, até o maior amaldiçoado que pisou na terra, como Adolf Hitler, ele era boa pessoa para a família dele. Ele era boa pessoa para os amigos dele. Há quem defenda ele até hoje. Mas será que o fato de você ser bom para sua família, bom para os seus amigos, apaga o fato, muda o fato de você ser um genocida como ele era? E as pessoas que perderam a vida, que tiveram que fugir do seu país por causa da ditadura do Fidel? E aí, justifica chamar o cara que não é gente boa? Não, eu vou desviar dinheiro do nosso país e vou mandar para os caras, para financiar o regime à base de sangue deles. E aí tem dois caras ali, que supostamente são como nós, têm a oportunidade de colocar um cara desse contra a parede, mas não dão palco pra ele. Aí eu pergunto, será que os dois caras não sabiam nada sobre Fidel? Pra pelo menos não dizer, pô Lula, como é que você disse que um cara daquele é gente boa? Um tirano, um sanguinário daquele, um criminoso? Tem que questionar o cara, será que eles são tão ignorantes que não sabiam nada a esse respeito? Se de fato for assim, fecha o programa, porque não tem capacidade. Para de enganar as pessoas. Eles sabiam sim, agora se acovardaram. Afinal foram 4 milhões de visualização em 18 horas. Até agora 18 horas passou de 4 milhões de visualização. Superchat é a rodo. Doações de 200 até de 300 reais. Então por aí você vê, meu irmão, qual o caminho que o gado está escolhendo de novo para o país. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, se você me perguntar, Davi, quem vai ganhar essa eleição? Acredito que vai ser o Lula mesmo. A não ser que tirem ele da jogada daqui pra lá, porque se deixar, ele vai ser eleito. Se brincar no primeiro turno. A mãozinha chifrada aí já mostra quem tá por trás dele, meu irmão. O próprio PT, a estrela dele, a gente já mostrou aqui várias vezes. Não é nada mais, nada menos que o próprio pentagrama do bode, do Bafomete. Nossa, Davi, eu não acredito nisso, isso é tudo besteira. Não importa, meu irmão, se você acredita. Importa que quem fez o símbolo, os líderes desse partido, os fundadores dele, acreditam. E seguem a doutrina exatamente como Aleister Crowley ensinou, que era considerado como se fosse o papa do diabo. Fazeres o que tu queres há de estar na lei. O que o PT quer para o país é isso. Legalização de aborto, criminalização para quem pensa diferente, para quem diz, olha, eu não quero isso na minha casa. Impedir o cidadão de ter legítima defesa. Por aí você já vê. É contra policiais, a favor de arruaceiros. Então tudo isso está prestes a voltar para o país e
A parte mais perigosa desse podcast é quando ele fala o seguinte: eu aprendi muita coisa nesse tempo. Ou seja, ele aprendeu o que ele deve ou não fazer para impedir, para censurar pessoas que falam a verdade. Com certeza esse pessoal do Podpah talvez nem percebeu. São os caras inteligentes, mas não sei se eles perceberam. Ele fala: olha, vocês têm que ter cuidado, a responsabilidade que vocês têm com essas milhares de pessoas que assistem vocês. Já dando toque, deixando claro: olha, se eu for presidente, vocês vão ter que tomar cuidado com o que vão dizer, não vai ser como é agora não. Tem declarações do Lula falando abertamente da censura, dizendo: olha, como é que você chama alguém de ladrão? Se você chamar, o cara vai te processar diretamente. Então aquele político que você vê enriquecendo, que o salário dele não justifica, que goza de fé pública, né? Mesmo que existam os indícios e que alguém comece a investigar, se chama o cara para se esclarecer, como o próprio Guedes foi agora, com esse offshores. Olha, eu não estou fazendo por maldade não. Então existe a fé pública. A menos que você de fato consiga provar esse juízo, fica a palavra dele. Eu não fiz por mal, pronto. Mesmo que o ato dele tenha feito mal a milhares de pessoas no país inteiro. Não, mas eu não fiz por mal, pronto, vale o que ele disse. A menos que você prove. Então num país onde você não pode nem falar, meu irmão, num país onde você não pode se defender, será criminalizado por isso? Marginalizado por isso? O que é que você pode esperar de bom? Agora, a volta de Lula, essa ascensão dele, tem um culpado e se chama Bolsonaro. Inclusive, há uma denúncia aí, que ele já negou inclusive, onde o próprio Sérgio Moro falou que Bolsonaro comemorou a soltura de Lula. Por que será, meus irmãos? São farinhas do mesmo saco. Sem um é impossível o outro existir. O presidente não fez nada. E, na verdade, o que a gente sabia é que o Planalto, o presidente, comemorou quando o Lula foi solto, lá em 2019. Que ele entendia que aquilo beneficiava ele eleitoralmente. Então ele não trabalhou para rever para manter a execução em segunda instância. Quem vai acabar com todo o despertar, todo o avanço que a gente conseguiu aqui na mente das pessoas, e quando eu digo a gente, nós, eu estou falando de toda a internet, conscientizando as pessoas do que o PT fez, o que era de fato o PT, o que o PT queria, Fórum de São Paulo, etc, etc. Todo aquele despertar, Bolsonaro conseguiu jogar no lixo. É uma façanha, meu irmão. A própria mídia dizia que passaríamos algumas décadas sem PT. Eu vi repórteres especializados em política disseram: com esse despertar aí, esse antipetismo, vai demorar mais de uma década para o PT voltar. Mas o Bolsonaro está conseguindo fazer isso em menos de 4 anos, mano. Se a eleição fosse hoje, ele perdia feio. Inclusive esse Podpah rolou no mesmo horário, para você ter noção, no mesmo horário que ele fazia uma live. Exatamente no mesmo horário. A bolha de Bolsonaro deu 10 mil visualizações, o pessoal todo aqui. E esse é um momento onde as pessoas querem ouvir que as coisas vão melhorar. E o Lula já estava dizendo o que ali? Não, olha, eu vou fazer melhor do que eu fiz antes. Ele é mentiroso. Assim como o mestre dele, que veio para enganar e destruir mesmo. Então, meus irmãos, é muito triste a gente ver que todas aquelas coisas, aquelas aberrações que aconteciam no governo PT estão prestes a voltar por pura alienação da população, que acha que só existem esses dois lados, Lula ou Bolsonaro, e pelas cagadas do próprio Bolsonaro. Se ele tivesse feito o que o pessoal colocou ele lá para fazer, mas nós já sabíamos que não faria, o acordo foi esse: deixar a economia na mão dos banqueiros. Jegues não é nada mais do que o representante dos interesses internacionais diretamente aqui. Bolsonaro pensou em tirar ele, a gente falou disso aqui. Ele foi diretamente se reunir com o FMI e já voltou de lá vitorioso. Bolsonaro: não, ninguém vai tirar você não, a gente começou e termina junto. Mas a ideia era tirar o Guedes, já estava nos bastidores, a mídia já estava comentando sobre isso, a saída do Guedes. Mas se quem colocou ele foi o sistema não deixou tirar. E como ele aceitou isso desde o começo, ele teve que baixar a cabeça. Então tá aí o resultado. É triste saber disso, meus irmãos. É triste. Eu gostaria muito de saber também a sua opinião. E esse é um vídeo complemento, né? A gente fez o outro aí de manhã sobre o que o Ministério Público anda lutando, mas você vê que as pessoas nem se interessam, meus irmãos. É triste uma coisa dessa. Foi o vídeo mais baixo desse ano. Deu menos visualização. Fazer o que, né? Uma boa notícia é que nós conseguimos liberar o vídeo do carnaval. Eu tinha comentado com vocês que ele tinha sido bloqueado, né? Disseram que tinha safadeza no vídeo e não tem. Então a gente falou com o YouTube, e como eu sempre digo, o YouTube é uma boa plataforma. Se hoje as regras são como são, é porque eles foram obrigados a dançar conforme a música. Vocês devem lembrar da multa milionária que o YouTube levou aqui. Disseram que o YouTube estava mostrando comerciais para criança. Desde que nós somos bebês, que a gente assiste televisão e sempre passou propaganda. É bonequinho dos Thundercats naquele tempo, do He-Man, etc, etc. Mas o YouTube não pode fazer isso. Só quem pode é a TV aberta. E por que isso?
Porque a programação infantil do YouTube era a melhor que já foi criada. Eram de pessoas como eu e você, pessoas que acabaram de ter filhos e de repente começavam a fazer um videozinho ali para entreter o próprio filho e acabavam entretendo outras pessoas também. Os pais olhavam esse conteúdo. Tinha as ovelhas negras como o Felipe Neto, o irmão dele, etc. Mas tinha muita gente boa aqui. E tinha a sua renda, ou um complemento à sua renda, através dos vídeos. E a TV aberta não tinha chance nenhuma contra essa programação. E aí o que é que os caras fazem? Já que não dá para lutar frente a frente, vamos agir dessa maneira. E obrigar aqui, ver o Google, um gigante como o Google, obrigar a tirar o conteúdo. Depois, para banir a liberdade que a gente tinha, para restringir essa liberdade, tirar os anúncios daqui. Há poucos anos atrás fizeram o maior boicote com a plataforma. Então, meus irmãos, seja a empresa que for, não importa o tamanho dela, o pessoal vai entendendo que, olha, ou a gente dança conforme a música, ou esses caras acabam com a gente, e eles acabam mesmo, meus irmãos. Acabam. E aí você que quer continuar na luta, o que é que você tem que fazer? Você vai ter que gastar muito mais tempo medindo as suas palavras. Você vai ficar cansado, você vai ficar esgotado, mas nós enfrentamos um tipo de luta que é a mais difícil de todas, onde o inimigo não se declara abertamente inimigo, ele age através das sombras, e ele diz que é teu amigo, olha, eu estou fazendo isso pro bem maior, e te atacando, te censurando, te restringindo, aos pouquinhos, e vai fazendo isso. Antigamente as tretas eram declaradas, mas hoje elas são enrustidas, são embutidas, você nem sabe que está em treta. Mas os caras estão te atacando e você nem percebe. Só vai perceber as consequências desses ataques depois. Então o YouTube é uma ótima plataforma. A gente tenta fazer o possível para continuar despertando aqui. O vídeo já está aí, liberado. Eles entenderam a nossa explicação. Quem quiser assistir, aproveite. Um vídeo que deu bastante visualização. Agradeço a cada pessoa que assistiu e contribuiu para isso. Está com 40 mil views. E ele continua no ar aí, sem restrição nenhuma, sem corte. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas deixa a tua opinião sobre o futuro do Brasil na mão de um Lula, esse verdadeiro servo do adversário e que nem faz questão de esconder. Então eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.